temos o controle, que é a nossa língua. O que nossa língua é capaz de fazer, para o bem e para o mal. Mas, infelizmente, ela está sendo usada para o mal. Porque, como a palavra diz, esse membro, ele pode abençoar, mas também pode amaldiçoar. Como você pode amaldiçoar o homem que é feito de imagem e semelhança do Senhor? Como podemos fazer isso? Como podemos não ter controle de um pequeno membro em nossa boca? Se a palavra diz que nós conseguimos domar as bestas, os animais e as aves, mas não conseguimos controlar a nossa própria língua. Língua é membro este, irmão, que pode colocar um irmão no caminho da salvação, mas também pode pegar esse mesmo irmão que está no caminho correto e jogá-lo à margem do Evangelho. Pode jogá-lo à margem da presença de Deus. Língua esta que pode condenar esse irmão. Ao invés de nós usarmos a nossa língua para bendizer, para glorificar o Senhor e para profetizar na vida nossa e de cada um de nós, infelizmente está sendo usada para o mal. Está sendo usada para levar as pessoas à perdição. Portanto, o controle que temos que ter de nossa língua é importante para a nossa vida, para a nossa salvação e para a salvação daqueles que nós queremos que sejam salvos. A palavra do Senhor diz que no versículo 1 aqui do livro, ele fala: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que recebemos mais duro juízo. Essa palavra não está dizendo para você não ser mestre. Ele está dizendo, você pode ser. Agora você será cobrado daquilo que você falar. Você, para ser mestre, você tem que ter uma coisa chamada responsabilidade. Porque da sua boca irá prover palavras. Sua língua irá prover palavras e podem levar as pessoas tanto para o bem quanto para o mal. Por isso que ele diz: vós não sejam mestres, porque você tem que ter responsabilidade. Não adianta você ser um mestre e lançar palavras que possam levar as pessoas aos caminhos errados da vida. Não adianta você dizer, eu sou um mestre, e não saber falar corretamente para levar aquelas pessoas ao caminho correto de salvação. Você tem que ter o controle daquilo que você fala. Caso contrário, não seja mestre, porque você será cobrado diante de Deus daquilo que você falou, daquilo que sua boca semeou, daquilo que a sua língua proferiu. Você será cobrado diante do Senhor, porque a palavra diz que você serás mestre. E o mestre, ele tem que falar coisas boas. O mestre, ele tem que ensinar caminhos corretos. O mestre, ele tem que guiar o povo, assim como Jesus guiou, assim como Jesus nos guia. Temos que ser mestres, sábios, e temos palavras de correção, palavras para que nossos irmãos sejam obedientes, palavras para colocá-los no caminho da salvação e não da perdição. Caso contrário, não sejam mestres. Porque a palavra é bem clara. Ela diz: vocês serão cobrados. O 2 diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o Pai é perfeito e poderoso para também frear todo o corpo. Sejamos mais prudentes, irmãos. Freamos as nossas palavras, freamos as nossas ações, freamos aquilo que está em nossa boca. É a nossa língua. Amém? Amém. Glória a Deus. Existem vários pontos, irmãos, que a gente pode citar em relação a esta palavra. Mas eu citei alguns poucos aqui, para não tomar muito tempo. Responsabilidade. Temos que ter responsabilidade com o que falamos. Nossa língua, apesar de estar solta em nossa boca, é um membro poderoso e que temos de manter sob controle para não perdermos o controle de nós mesmos. Ela está sob nossa boca, mas nós temos que ter o controle dela, para que não venhamos fazer coisas iníquas, para que não venhamos falar coisas iníquas acerca de nossos irmãos. Isso. Temos que ter o controle, irmãos, para que não possamos vir fazer coisas erradas,
para que não venhamos ensinar através de nossas palavras como os irmãos não devem prosseguir. Temos que ter controle total, irmãos, porque a palavra do Senhor é correta. Porque, infelizmente, através deste pequeno membro, podemos submeter alguém às margens da fé. É o que eu acabei de falar. Quantas vezes nós vimos alguém crentes na palavra, entendendo da palavra, mas vem aquele, como foi dito aqui esses dias, o vulgo, né? O vulgo, que não são pessoas de Deus, e contaminam aquela pessoa. E desviam aquela pessoa. E tiram aquela pessoa da presença do Senhor. O poder de contaminação, irmãos, que nós temos, através daquilo que dizemos, é imenso. É capaz de tirar as pessoas da presença do Senhor. É capaz de tirar as pessoas do templo do Senhor e jogá-los às margens. Ser marginais não significa nada de crime, mas viver às margens daquilo que Deus quer para cada um de nós. E é triste não saber que isso existe. É triste. Mas infelizmente existe. Onde irmãos deveriam ajudar irmãos, onde deveriam usar sua boca para profetizar favoravelmente, eles usam para colocá-los às margens da lei do Senhor. Usam para colocá-los contra a palavra de Deus. E para si também. Porque aquele que usa a sua boca contra o irmão, ele está usando contra si também. Porque não é de Deus, não é de Deus você chegar e estar falando mal de um irmão. Não é de Deus você chegar e estar comentando coisas que não é do agrado de Deus. Então você está contaminando alguém, mas primeiramente você está se autocontaminando. Você também está se jogando à margem daquele local que você está jogando seu irmão. O autocontrole, irmão, nessa questão do falar, é muito importante. É muito importante para que nós não sejamos largados às margens da lei do Senhor. Para que nós não sejamos cobrados pelas consequências que isso nos trará na nossa vida futura. Amém? Amém. Vemos aqui também, irmãos, as consequências do mau uso da língua. Temos a soberba. Quantas pessoas não se dizem, eu sou isso, sou aquilo, eu não preciso do Senhor, porque eu sou, eu tenho, eu faço, eu posso, eu consigo. Em Jeremias 11:17:5, a palavra diz, maldito o homem que faz de sua carne o seu braço. Ou seja, ele diz para si mesmo, eu confio em mim. Eu não preciso, porque eu confio em mim. Isso é soberba. Isso ele está se lançando fora dos caminhos do Senhor, através da sua própria língua, através das suas próprias palavras. Que triste ver isso, mas isso acontece. Porque, infelizmente, o homem é fraco, é falho. Nesse mesmo palavra, irmão, quando ele diz que feliz do homem que usa o seu braço, a sua carne, ou seja, o homem fala que não precisa do Senhor, porque se torna um ser soberbo. E quantos soberbos, irmão, nós vemos por aí? Infelizmente, não estou falando somente do mundo lá fora, mas principalmente dentro das igrejas, dos templos do Senhor, nos altares. Quantos não se julgam detentores daquilo que só o Senhor Jesus Cristo que é a sabedoria? Quantos não se julgam sabedores de tudo que existe, mas não sabem de nada? Quantos irmãos não estão aqui nos altares, por aí fora, para contaminar aqueles que estão a ouvir? Pela soberba, por acharem que sabem demais, por usarem a sua língua de forma inadequada. Quantos não existem? Quantas pessoas que a gente encontramos na rua que devia levar a palavra para aqueles que não conhecem, mas não querem porque se acham donos? Infelizmente, irmãos, tem pessoas que se dizem, infelizmente, se dizem cristãos, mas passa por você com uma soberba tão grande que nem dá paz do Senhor. E se você tem a humildade de dar paz, ele não responde. Isso é soberba. Isso é a contaminação que a própria língua dele está passando para ele mesmo. Aí, se vem de usar a própria língua para falar, para dar paz, para complementar e para deixar um versículo, uma palavra, ele não utiliza. Prefere utilizar para se vangloriar
e para se engrandecer. Amém? Amém. Outro ponto, irmãos, é a mentira. O homem se torna mentiroso quando ele fala que Deus mandou falar, algo que ele não tem falado nada, semeando falsas profecias diante do povo de Deus. Outra coisa, irmãos, que nós vemos muito, infelizmente, nos altares. Quantas pessoas que chegam e dizem, Deus mandou dizer, mas Deus está dizendo, não, eu não mandei dizer nada. Aí você está lançando palavras, você está usando sua língua para mentir. Para mentir contra Deus, porque Deus não mandou dizer nada. E Deus diz, eu não disse nada. Eu não mandei dizer nada. Porque quando eu quero, eu falo diretamente com o meu servo, com a minha serva. O homem se torna mentiroso diante de Deus e diante dos homens. Biblicamente falando, irmãos, é um pecado você usar a palavra do Senhor e proferir mentiras. Mas no nosso meio, humanamente, quantas coisas erradas nós vimos por aí? Quantos crimes, quantas adversidades que existem através da língua. Muitos dizem é melhor você ouvir do que falar. E realmente é a melhor coisa. Porque muitas intrigas, brigas, consequências terríveis acontecem na vida dos homens por conta da língua. Porque falam demais. E muitas vezes falam aquilo que não vê, aquilo que não ouve. É ou não é, irmão, condenação? Está sendo condenado diante do Senhor pela sua língua. Está sendo condenado diante dos homens pela sua própria língua. A língua se torna, irmãos, a ruína do homem. A língua se torna a ruína do homem quando ele não sabe utilizar. Porque a palavra diz que o homem é capaz de colocar freios em cavalos e domar todas as aves do céu, mas ele não é capaz de cuidar da sua própria língua. Ele não é capaz de frear o seu próprio corpo. Ele não é capaz de pôr um controle em si próprio. E acaba colocando-se também às margens dos caminhos do Senhor e colocando-se também às margens da lei dos homens, por si próprio. Infelizmente é uma coisa que acontece muito. Outro ponto, irmãos, que eu cito é a maldição. A mesma língua que deveria abençoar, ela amaldiçoou os homens que foram feitos imagem e semelhança de Deus. Se Deus é o Criador de cada um, deixe que Ele fale, deixe que Ele julgue, deixe que Ele fale o que quiser de cada um de nós. Nós não podemos falar mal dos homens de Deus, porque fomos feitos imagem e semelhança dEle. O homem não criou nada para falar. E por que está falando do que Deus criou? Não deveriam fazer isso, mas infelizmente é o que mais acontece. O homem, ele simplesmente olha para o outro e a julga, que não presta, que não serve, que dali não passa, mas esquece ele que está julgando, que está falando da própria imagem e semelhança do Senhor. Mais uma vez está usando a sua língua contra si mesmo. Outro ponto, meus irmãos, é a contaminação. A palavra do Senhor diz que no meio do povo haviam vulgos, como foi dito esses dias, pessoas usadas pelo inimigo para induzir o povo de Deus a murmurar. Foi citado até pela nossa missionária, e muitas vezes nós estamos tranquilos, como dizem, né? De boa. Aí chega aquela criaturinha que não tem o que fazer na vida e usa suas palavras para contaminar a sua mente, para tirar a sua paz, para colocar você confrontando aquilo que Deus não quer que você confronte. Que usa a sua língua para tirar você da presença do Senhor. Isso aí tem consequências. Tanto para aquele que usa a sua língua, quanto aquele que dá ouvidos. Que se deixa influenciar pela língua dos outros. Mas precisou falar para que a pessoa se influenciasse. O vulgo precisa falar. Ele precisa usar a sua língua. Ou seja, não tem mais controle daquilo que está no seu corpo. E usa para simplesmente denegrir ou tirar as pessoas do propósito do Senhor. Que tiram as pessoas da salvação. Infelizmente, nossos irmãos, às vezes aí nas ruas,
nós vimos pessoas que poderiam estar dentro dos templos, que poderiam estar levando uma palavra de conforto, uma palavra da parte do Senhor, mas preferem fazer ao contrário. Preferem usar o dom que Deus deu, que for aquele dom que todos nós temos, de falar, para falar coisas erradas, para falar coisas iníquas, para levar um amigo para os caminhos da perdição. Ao invés de chegar para um amigo, convidá-lo para uma igreja, para um templo, para a presença do Senhor, convida-o para aqueles locais que não servem para nada. Ele está usando aquilo, porque tudo que nós temos, que usamos, é com a permissão de Deus. Tudo que temos é Deus que permite. Se respiramos, se falamos, é Deus que permite. E por que não usar aquilo que Deus nos deu para glorificar o nome do Senhor? Para trazer pessoas mais para os seus caminhos. Para fazer com que essas pessoas permaneçam nos seus caminhos corretos. Por que não usarmos isso aí para o nosso bem? Mas infelizmente o que vemos são pessoas erradas que através de suas ações, de suas palavras, de seus comportamentos, levam pessoas para o mesmo caminho. Ou seja, não estão satisfeitos com aquilo que é, mas preferem levar, infelizmente, as pessoas para os caminhos errados. E nós temos que ter sabedoria. E a sabedoria é somente no Senhor. Temos que saber usar as nossas armas, que é a sabedoria, e buscar no Senhor. Porque está cheio de pessoas aí, irmãos, lá fora, infelizmente dentro das igrejas, que usam as suas bocas, as suas línguas, para proferirem profetadas. Uma vez um pastor me perguntou o que era profetada e profecia. Eu disse que eu não sabia. Ele disse: profecia é aquela que a gente faz, aquela que Deus profere em nossas vidas. Profetada é aquele que sobe no altar e fala que vai dar alguma coisa. Cara, tu não tem nem para tu, vai dar para os outros. E diz que Deus mandou dar. São palavras, irmãos, jogadas ao vento. São palavras que os homens usam para tentar de alguma forma ludibriar as pessoas. É o controle que não tem na sua boca para falar aquilo que Deus manda. Somente o que Deus manda. Mas usam Deus para justificarem as suas profetadas. Infelizmente a gente cai. E cai bonitinho. Mas isso terá um preço. Porque Deus diz: eu não mandei falar nada. Você está usando este membro que eu te coloquei aí para falar o que eu não falei. Temos que ser sábios, irmãos. Por isso está cheio de gente aí usando da sua própria vontade para dizer que Deus vai fazer aquilo ali. Usando sua boca para dizer que Deus mandou sem Deus mandar. Temos cheio de pessoas que se dizem profetas, mas não são profetas. Apenas não profetadas. Amém? Amém. Temos que ser pessoas com discernimento. Aqui no capítulo, versículo 6, a palavra diz: a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e inflamada pelo inferno. Olha só o que ele está dizendo. O inferno, ele contamina a tua língua. A partir do momento que tu usa ela para proferir coisas iníquas, para falar aquilo que o Senhor não mandou falar, para tirar o irmão da presença do Senhor, tu está sendo usado. O inferno está contaminando a tua língua. Porque a palavra diz que não pode do mesmo rio, do mesmo manancial, sair água doce, água salgada e água doce. Aí como é que tem gente na igreja, nos templos, nos altares, usando a mesma boca para falar duas coisas? Não tem como, irmão. Temos que ser sábios. Não devemos deixar que o inferno ele contamine o nosso corpo, a nossa língua. Temos que ser homens e mulheres de Deus com a sabedoria para usar aquilo que Deus nos dá de forma correta e não deixar ser contaminados pelo inimigo. Porque o inimigo quer isso. Ele quer contaminar. Assim como Deus fala através dos seus servos para o povo, o inimigo também usa os seus.
inimigo também contamina os seus para que falem para o povo, para ludibriar o povo de Deus. Infelizmente, essa é a realidade que nós vimos, não somente aí nas ruas, mas também dentro das igrejas. É o que mais vemos por aí. Tem pessoas que usam a palavra, que usam a boca e dão uma profetada e falam, vai acontecer tal coisa naquele lugar. Que lugar é esse? Porque, meus irmãos, se Deus quiser falar com cada um de nós, Ele fala. Ele diz, meu pastor, Ele fala com o Senhor. Ele fala com o Senhor, meu irmão. Não tem que dizer através de homens naquele lugar. Porque Deus criou tudo. Ele sabe onde você precisa. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o lugar que você precisa. Ele vai falar contigo. Ele não vai soltar palavras ao vento. Mas, infelizmente, os homens usam a boca para falar isso. Naquele lugar. Então temos que ser sábios, meus irmãos. Sábios e buscar sabedoria no Senhor para não deixarmos sermos enganados. Desse jeito. Porque o inimigo está aí para nos enganar. Como a palavra diz, o inimigo está aí para contaminar o nosso corpo. E usar a nossa língua, que outrora tem que ser para favorecer o Senhor, glorificar o Senhor, ele está tentando usar a nossa língua para tirar o povo do Senhor do caminho da salvação. Temos que ter mais controle e sermos mais prudentes naquilo que falamos. A palavra diz que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. Ou seja, o que você fala. O que sua língua fala. Amém? Temos que ter mais confiança no Senhor e buscar mais para não sermos enganados. Para que as falácias do mundo, para que as línguas contaminadas pelo inimigo não venham nos tirar da presença de Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor.